Casa de Betânia, apoio cultural. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731-2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha O programa Casa de Betânia está no ar e nós queremos acolher você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha, somos da Igreja Católica. É uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, rezando conosco, refletindo conosco e experimentando tudo aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas. Quero acolher aqui o Rodrigo, que vai trazer a palavra para nós. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Michel, e a todos que estão nos vendo. Que a graça e a paz de Deus esteja no coração de todos. Isso aí, Rodrigo, qual que é a passagem que você vai estar usando hoje para refletirmos conosco? Como nós estamos no tempo do Advento, hoje nós vamos falar sobre a figura de João Batista. Vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, do versículos 4 ao 6. Já pega aí a sua Bíblia e já se prepare, porque daqui a pouco tem o momento da palavra, nesse tempo tão importante que é o tempo do Advento, em que nos preparamos para o Natal, o nascimento de Jesus, que possamos viver bem esse tempo. E daqui a pouco Rodrigo vai refletir conosco para que possamos nos aprofundar ainda mais no momento da palavra. Nós queremos refletir com você a frase de hoje do Papa Francisco, como a gente faz em todos os programas, essa frase que nos ajuda a refletir, a se colocar na presença do Senhor e entender a sua vontade para a nossa vida. Essa frase é tirada do Twitter do Papa Francisco e a de hoje diz o seguinte: o início da fé é sentir-se necessitado de salvação. Este é o caminho que prepara o encontro com Jesus. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco, que quer nos lembrar, que quer nos alertar que nós somos necessitados da salvação. Nós somos necessitados de Jesus Cristo. Você já parou para pensar o quanto você precisa de Jesus Cristo? Às vezes, diante de muitas situações que nós vivemos, diante de muita correria, de muitos afazeres, nós acabamos nos esquecendo que nós necessitamos do Senhor, que nós precisamos dele. Então, o início da fé acontece aí, quando nós percebemos que nós precisamos dele, que nós somos necessitados de salvação, que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos fazer nada, aí então nós vamos ao encontro do Senhor. Eu me sinto necessitado, eu me sinto que preciso do Senhor e aí então eu vou ao encontro dele. É isso que o Senhor deseja que façamos, que saibamos olhar para nós, que você, que eu, saibamos olhar para dentro de nós, percebemos o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós necessitamos dele e irmos ao encontro dele, pedindo a sua misericórdia, o seu perdão, a sua ajuda, que ele vai nos conduzir. Essa frase nos ajuda a pensar, a refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida.
Preparai os caminhos do Senhor. Hoje eu quero meditar com você o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, os versículos 4 e 6. Nós estamos aproximando o tempo do Natal, e o tempo do Natal ele é precedido por um tempo de espera, que nós chamamos de advento, esperando aquele que há de vir. E para isso nós precisamos preparar o caminho. Então a palavra do Senhor nos fala, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Todo vale seja aterrado, toda montanha ou colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas serão endireitadas e os caminhos esburacados aplanados, e todos verão a salvação que vem de Deus. Preparai os caminhos para o Senhor, endireitai as veredas para Ele. João Batista, então, é levantado por Deus como aquele que vai exortar, que vai pregar um tempo de conversão para que as pessoas possam se preparar para a vinda do Messias. O contexto dessa palavra é a construção das estradas. Então, se hoje em nosso país as estradas elas são péssimas, tente imaginar há 2000 anos atrás. Então as estradas elas eram mal planejadas e também elas não eram definidas por causa das vegetações, por causa da areia do deserto, inúmeros fatores. As estradas elas desapareciam do mapa. Mas quando um imperador romano, quando alguém de grande autoridade e importância vinha visitar a cidade, era dado um grande sinal de alerta. Então os operários saíam com os seus instrumentos, aplanando os caminhos, endireitando, preparando o caminho para a vinda daquela pessoa importante. E aqui você entende aquilo que João Batista está falando quando cita a profecia de Isaías. O tempo está chegando, o tempo está próximo, Jesus está vindo, ele vai nascer e nós precisamos preparar o caminho para vermos a salvação que vem de Deus. E nesse texto, basicamente, João fala de 4 elementos para que nós possamos preparar o caminho para o Senhor. O primeiro é que todo vale precisa ser aterrado. O vale é uma depressão entre 2 montes. Então, do lado está um monte, do outro lado está um outro monte e no meio está este vale. Nós não podemos viver como um vale, separados de Deus. Deus de um lado, nós do outro e no meio um grande vazio. Então João prega que nós devemos voltar o nosso coração para Ele. Nós precisamos estar em comunhão com Deus se nós quisermos ver a salvação que vem de Deus. Então esse é um tempo que nós devemos voltar o nosso coração para Deus em comunhão com Ele. E como que nós preenchemos o vazio desse vale? Por meio da oração. Então o tempo do advento, ele é um tempo de maior intensidade de oração. Um segundo elemento é que ele fala que toda montanha ou colina precisam ser rebaixadas. As montanhas são os montes com mais de 300 metros de altura. As colinas são os montes, os morros com menos de 300 metros de altura. Nesse caminho, os montes e as colinas representam aquilo que nos impedem de ver a ação de Deus. E o que nos impede de ver a ação de Deus em nossa vida espiritual? O pecado. Então existe o pecado mortal, que é esse grande monte, e existe também os pecados veniais, que nós chamamos muitas vezes de pecados de estimação. Então o tempo do advento
é um tempo que nós precisamos buscar o arrependimento dos pecados, confessar os nossos pecados para preparar o caminho para aquele que há de vir. É um tempo de conversão onde nós vamos fazendo uma faxina grossa em nosso coração, preparando o nosso coração para que Jesus possa nascer em nossos corações. Depois ele fala que todo caminho tortuoso deve ser endireitado. Então, imagina que você está numa rodovia, numa estrada, e de repente você percebe que você pegou um caminho que não é o seu objetivo, o seu fim. Então, o que nós fazemos nesse caminho? Nós procuramos uma placa, e essa placa possui um nome: conversão. Então nós mudamos o caminho e voltamos novamente para o nosso propósito. O tempo do advento é um tempo de nós revermos os nossos projetos, a nossa conduta, a nossa vida. Será que existem em nossa vida situações, caminhos que nós estamos trilhando que não nos levam para a presença e para a glória de Deus? Então somos chamados por meio da palavra a voltarmos a nossa vida para adequarmos ao projeto de Deus. E por último, que todos os caminhos emburacados sejam aplanados. Então, uma das piores coisas que existe num caminho, numa estrada, são os buracos. Os buracos provocam acidentes. Se você descer ladeira abaixo e essa ladeira tiver muitos buracos, você vai cair e você vai se machucar. O que são esses buracos nesse caminho que nós devemos preparar para o Senhor? São áreas da nossa vida que nós precisamos de cura interior. Então, o pecado produz em nossa alma feridas causadas por traumas, por medos, por situações que nós vivemos em nossa vida, que se não forem curadas, vão nos levar a viver a privação da plenitude que Deus tem para cada um de nós. E como que eu faço essa experiência de cura interior em minha vida? Pelo poder do Espírito Santo que é derramado em nossos corações. À medida que você vai orando, que você vai entrando em comunhão com Deus, que você vai pedindo perdão e se convertendo diariamente no projeto que Ele tem para nós, nós vamos abrindo o nosso coração para essa cura interior. Se nós vivermos esse processo, nesse Natal, em todos os dias da nossa vida, nós viveremos aquilo que está no versículo 6. E todos verão a salvação que vem de Deus. O projeto que Deus tem para nós é para todos, é para mim e também é para você. Por isso, abra o seu coração para que a salvação de Deus chegue até a sua história e transforme radicalmente a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como o Rodrigo nos disse na palavra, na partilha da palavra, que possamos viver bem esse tempo do Advento, preparando o nosso coração para o Natal do Senhor. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo programa Casa de Betânia, se Deus quiser. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de suas mãos. Casa de Betânia, apoio cultural. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731-2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353.
Doutora Ana Cláudia Luzvarg, Ginecologia e Obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago.